achei aqui uma almofada do Brasil para ilustrar os vídeos. Ó, pânico total em Brasília. Murchou o bolsonarismo quanto à CPI dos atos golpistas. Tô até com medo agora de não acontecer a CPI. Os mesmos deputados bolsonaristas que não saíam das redes sociais falando que tinha que ter CPI, obstruíram todas as votações do Congresso Nacional nessa semana. Para quem não sabe, o Nicolas Ferreira chegou a fazer um post nas redes sociais dele dizendo que ele entrou com um pacote obstrução. Mais de 150 requerimentos inúteis, que ele mesmo disse que eram inúteis, para obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados, até que o Rodrigo Pacheco instalasse a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que eles chamam de CPMI do 8 de janeiro, mas eu chamo de CPMI dos terroristas, dos golpistas. Pois bem, aí o Lula deu a ordem. Pois bem, já que é para ter CPMI, né, demitimos o ministro aqui, vamos lá, vamos para cima deles. Alexandre Padilha, ministro da articulação, vai para cima. Pois bem, começaram as articulações em Brasília e partidos do Centrão começaram a ser contactados pela base governista e dizer, ó, a CPMI vai ter 30 parlamentares, são 15 da Câmara e 15 do Senado. Vocês aí que estão com o governo e vão indicar os membros que o governo mandar vocês indicarem. Os partidos da base aliada falaram, ok, tá ok. No Senado, são 15 senadores na CPMI. No Senado, serão 11 governistas, 11 de 15. Então você vê que a coisa tá difícil aí pro bolsonarismo, só 4 aí que não vão ser governistas. Ok. Na Câmara dos Deputados, são 15 também parlamentares que estarão na CPI. Aí eu vou te falar, só os partidos de esquerda tem 7. Se contar a União Brasil, que tem 3 ministros, já são 8, quer dizer, já dá maioria também entre esses 15 da Câmara. Porém, se contar a base ali, tem um grupão do Centrão que deve fazer parte da base governista, podemos ter aí entre 9 a 10 deputados governistas na CPI. Então, se você colocar 11 senadores, e aí na pior das hipóteses, vou colocar a pior das hipóteses, 8 deputados, temos aí 19 de 30 parlamentares governistas. Quer dizer, é muito mais do que a metade, é muito mais até do que necessário para controlar todos os trabalhos. E controlar os trabalhos quer dizer o seguinte, votar quem vai ser convocado e quem não vai ser convocado. Votar quem vai ser o presidente, votar quem vai ser o vice-presidente, votar quem vai ser o relator, votar quem vai ter sigilo quebrado. Então, o governo já sabe que terá maioria na CPI. Os bolsonaristas perceberam isso. Então começaram a murchar. Estão em pânico total. Por quê? Porque começou a circular em Brasília lista de quem vai ser convocado primeiro para a CPI. O governo começou a traçar qual é a estratégia. Essa estratégia pode mudar nos próximos dias, nas próximas semanas? Pode, obviamente. A primeira estratégia, ó, vamos falar, 48 horas atrás, ninguém imaginava que ia ter mesmo a CPI tão rápido. Agora, está confirmada. Então a estratégia que foi definida nas últimas 48 horas, pode vir a mudar? Pode, mas é uma estratégia boa. Vamos começar convocando os financiadores dos atos terroristas. Por quê? Porque quando você mostra quem deu dinheiro, quem assinou o cheque para aquilo tudo, você mostra qual é o viés que tinha aqueles atos terroristas. Se você mostrasse, nossa, quem são os financiadores? São empresários petistas. É gente que tem foto com o Lula. É gente que tá sempre ali no meio dos petistas, olha. Aí você diria, realmente, aí fica difícil falar que esses atos financiados por gente petista não eram atos do Lula e do PT. Porém, se você pega quem é que estava financiando isso tudo aí, quem que financiou os ônibus, as pessoas que foram para lá, quem que financiou o acampamento, quem que financiou a publicidade daquilo, foi uma publicidade muito grande. E aí são todos empresários bolsonaristas, gente que tem foto com o Bolsonaro, gente que tem ligações com a família Bolsonaro e com parlamentares bolsonaristas, aí fica difícil a narrativa do Bolsonaro. Então os primeiros convocados que serão expostos na CPI, lembre-se, com maioria governista, serão os financiadores. Depois de 1 ou 2 semanas que eles estarão bem expostos, e aí os deputados bolsonaristas que tiverem ligações com eles estiverem expostos, aí a CPI quer começar a convocar nomes de peso aí. Tem uma discussão entre os parlamentares da esquerda se convocam o Jair Bolsonaro ou não. Alguns defendem que tem que convocar o Bolsonaro porque ele é extremamente burro e extremamente despreparado. O Bolsonaro vai chorar, o Bolsonaro vai espernear. Se o Bolsonaro for lá e falar, olha, eu quero um habeas corpus para ficar em silêncio, vai ser uma vergonha nacional.
Outros dizem, ó, não é bom porque vai dar palco para maluco. A estratégia da extrema-direita é o que? Eles rebaixarem o nível do debate até o nível em que estamos aí chafurdando na lama, e aí eles ganham por experiência, que de chafurdar na lama os fascistas entendem bem. Essa é a estratégia deles, mas eu vou falar, muitas vezes não ganham por experiência. Com Flávio Dino não ganharam, tentaram baixar o nível e não ganharam. Eles ganham na parte da comunicação, que é o que eu falei. Os parlamentares da extrema-direita têm um alcance muito maior. Ok, vou te falar aqui alguns nomes que estão circulando em Brasília e peço que você comente aí nomes. Depois eu vou abrir nas minhas redes sociais, eu coloquei já no meu Twitter, mas vou abrir e no Instagram, mas eu vou deixar nas outras redes sociais um espaço onde você pode comentar, dar a sua sugestão. Quem deve ser convocado para a CPMI dos atos golpistas? Vamos lá, eu vou colocar alguns nomes, eu divulguei, para quem me segue no Twitter e no Instagram já está sabendo alguns nomes aí que eu falei. Vamos lá, nomes aí a serem convocados. Primeiros convocados, hein? Empresários que financiaram golpe. Logo depois, Carlos Bolsonaro. Porque o Carlos Bolsonaro, ele é o grande administrador do Gabinete do Ódio há mais de 10 anos. Saiu agora, na semana passada, ele anunciou que não vai mais cuidar das redes sociais do pai, que vai sair aí da luta política, tudo mais, mas não muda nada o fato de que ele era o grande organizador. O fato de que o Carlos Bolsonaro é o filho que faz chantagem emocional com o pai Jair Bolsonaro, isso tem um ingrediente extra, porque o Jair Bolsonaro fica apavorado de saber que o filho dele, que tem probleminhas, pode ser exposto ali e vai estar numa situação de intenso estresse. Eu sei que o Carlos Bolsonaro, ele não participa nem das discussões na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Você sabe que esse ano ele só foi em uma sessão? Uma sessão. Tá fácil trabalhar, né? A sessão que ele era uma sessão que estava votando um projeto de lei da Marielle Franco. E aí ele foi lá e fez um quebra-pau lá com a viúva da Marielle. Foi para isso que ele foi. Ele foi lá, ficou 5 minutos e perdeu o controle. Agora imagina o Carlos Bolsonaro obrigado a ficar 8 horas na CPI. O que não vai acontecer com o Carluxo? Tá. General Heleno, General Braga Neto. Esses são os 3 nomes aí, Carlos Bolsonaro, General Heleno e General Braga Neto, que surgiram primeiro. Aí, depois, os próprios deputados bolsonaristas. Carla Zambelli, André Fernandes, Júlia Zanata, Nicolas Ferreira, esse pessoal aí. Tem alguns que tem gente que está discutindo se deve convocar esses ou não. Também o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, ele está preso. Ele foi na CPI que tem na Câmara Legislativa do Distrito Federal e ele delatou todo mundo. Ele delatou todo mundo, delatou general, delatou o general Arruda, que era o comandante do Exército. General Arruda também deve ser convocado para a CPI. Uma outra coisa, os governistas, esses deputados, governistas não, os opositores, estamos em abril e ainda pensando em Bolsonaro governista. Show! Então, os opositores, a oposição, a extrema-direita, eles estavam pensando o quê? Que eles iam usar essa CPI para palco. O que se passa na cabeça de deputados como Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, André Fernandes? O que passa na cabeça deles é o seguinte: olha, eu vou usar essa CPI para palco, eu vou ganhar muito seguidor. Se der tudo errado, quem vai se ferrar lá é quem tá na ponta, que é Bolsonaro, a família dele. Eu aqui ainda sou parlamentar, eu tento me aguentar as pontas aqui politicamente. E eu vou com força para me eleger prefeito de alguma coisa em 2024 e para me eleger, se não conseguir isso, senador em 2026, que é isso que os deputados querem. No caso dos senadores, eles querem ganhar força para tentarem algum governo de estado ou algum voo maior nas próximas eleições. Por isso eles querem aparecer muito. É isso que eles pensam. E se der tudo certo para eles, é um golpe de estado. Não vai dar tudo certo para eles, obviamente. Porém, tem uma péssima notícia para dar para esse pessoal. O pessoal do jurídico do PT está articulando uma estratégia que vai ser a seguinte: eles vão entrar, caso algum partido indique para a CPI, para a composição da CPI, parlamentares que estão sendo investigados por participação nos atos golpistas, o PT vai entrar no STF para pedir para que o ministro Alexandre de Moraes barre esses deputados, para que eles não possam participar da CPI. E eu vou falar o seguinte, tem gente até discutindo, sou a favor, comenta aí você e vamos pressionar lá para que eles peçam isso também. Para que esses deputados que estão sendo investigados não possam nem ter poder de fala na CPI. Por que alguém pode ser investigado e investigador ao mesmo tempo do crime? Como é que a Carla Zambelli pode falar numa CPI que está investigando um crime que ela é investigada? Não pode. Ela pode entrar lá, obviamente, como os outros deputados, como investigados, como convocados.
mas não ter o poder de fala como investigadores, ter o poder de inquisição. Imagina a Carla Zambelli, investigada na CPI, vai fazer perguntas para um outro investigado. Não tem como. Não tem como. Então, vão pedir no STF, e ela não é só na CPI, não. Ela é investigada na Polícia Federal, no STF. Foi apontada essa semana ela, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, André Fernandes, Otônio de Paula e vários outros, como ali responsáveis pelos atos terroristas. Então, já tem uma estratégia para barrá-los. Isso murchou muito mais, porque o André Fernandes ele foi até citado pelo Alexandre de Moraes. Ele vai ser um dos primeiros a rodar. E ele queria, porque queria ser um dos indicados do PL. O PL tem 3 deputados para indicar. Devem ser o André Fernandes, tem um aí que não se sabe quem é, mas um bolsonarista raiz, e o terceiro deve ser o Eduardo Bolsonaro. Porém, Eduardo Bolsonaro e André Fernandes devem ser barrados aí pelo STF nessa articulação aí que pode acontecer. Outra coisa, o governo também, o Lula já deu a ordem, é para ir para cima com tudo. É para ir para cima dos bolsonaristas com tudo, e a Polícia Federal vai trabalhar em paralelo com a CPI. A primeira coisa que vão pedir na CPI é o seguinte: que a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal compartilhem toda a investigação dos atos golpistas com a CPMI. Ou seja, tudo o que tiver já de investigação vai para a CPMI, e tudo isso vai poder ser aberto ao público pouco a pouco, porque os parlamentares vão acabar vazando para a imprensa. Viu? Saiba disso. Então a situação dos bolsonaristas está muito difícil. Esse pessoal vai ser massacrado nas primeiras semanas. Tem empresários, você pode não se lembrar disso, tem empresários do agro, empresários madeireiros, tudo mais, que financiaram esses atos e que têm ligações diretas com deputados bolsonaristas, diretas assim. Só que a CPMI também já tem uma lista aqui, que eu vou te mostrar a lista, de quem vai ter o sigilo quebrado já logo no primeiro dia. No primeiro dia, as votações serão: para requerir ao STF, a Polícia Federal, para que a investigação seja completamente compartilhada com a CPMI. 2, quebras de sigilos, para a CPMI já começar a investigar. Vamos começar a quebrar sigilo. Eu vou te falar alguns aí que estão circulando os nomes. Não quer dizer que vão ser esses exatamente. Podem ser uns a mais, uns a mais vão ser com certeza. Algum talvez não esteja no começo, esteja depois. Vamos lá. Carla Zambelli, Carlos Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, Anderson Torres, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, Bia Kicis, o comandante da PM que delatou generais, General Arruda. Tá bom aí para começar? Nelson Piquet. Tá bom aí para começar? Só essas quebras de sigilo aí: sigilo bancário, fiscal, telemático e telefônico. Aí, só por isso, já vai dar para provar e expor para a população quais deputados bolsonaristas têm ligação com os financiadores. Ele já acaba com a narrativa deles completamente. Acabando com a narrativa deles, aí é só passar o trator mesmo. É isso que vai acontecer com a Polícia Federal ao mesmo tempo. E eu vou falar, quem for convocado e mentir, olha, com os ânimos acirrados, a chance de ser preso é muito grande. Tem gente que fala: Thiago, CPI não dá em nada. Essa CPI, os bolsonaristas não querem para dar em alguma coisa. A Polícia Federal já está investigando, o STF já está investigando, os próprios órgãos já estão investigando. Tem investigação interna na Polícia Rodoviária Federal, tem investigação interna em outros órgãos. Então não precisava de CPI. Eles queriam para fazer um circo. Agora quem vai ser aí os palhaços do circo são os próprios bolsonaristas. não vão poder participar e votar. 2, vão ter minoria. 3, não vão poder convocar quem eles querem, eles é quem serão convocados. 4, terão sigilos expostos. E 5, não vão ter nem lugar de fala na CPI como inquisitores lá, que é o que eles querem. O que eles querem é o quê? Aparecer, fazer o videozinho lá pra colocar no TikTok, assim, 60 segundos, né? Vídeo curtinho pra viralizar. Não vai dar, porque eles não vão poder falar na CPI, a não ser quando forem convocados. Então, a situação dos bolsonaristas cada vez mais difícil, e eu vou falar, não falta muito pro Bolsonaro dar ordem de barrar isso tudo aí. Nas últimas 13 horas, eu verifiquei, eu fui nas redes sociais da Carla, do Nicolas, do André Fernandes. Para quem não se lembra, o Nicolas e o André Fernandes são os 2 parlamentares que mais estavam pressionando por CPI. Fui da Júlia Zanata, Gustavo Geyer, 13 horas atrás. Eu não sei se teve uma reunião 13 horas atrás. Quando o vídeo foi publicado, que vai ser daqui meia hora, 1 hora, serão 14 horas. 14 horas atrás deve ter tido alguma reunião, alguma coisa, não sei. Todos eles começaram a silenciar. Ninguém mais desses bolsonaristas fala de CPMI. Será que a ordem já foi dada para tentar abafar? Agora é tarde demais. Agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar bem
Bem de jeito. Eu peço aí sua inscrição no canal pra gente seguir aqui na luta juntos contra essa corja fascista. Falou.